Olá, querido em Cristo, graça e paz. Nós fizemos não sei se você lembra, nós fizemos uma visão panorâmica do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João, do Evangelho de Marcos, eu não me lembro, deixa-me ver, não, eu acho que não. E hoje nós queremos dar assim uma visão panorâmica, uma pegada de leve no Evangelho de Lucas. E como você é sabedor, o Evangelho de Lucas é uma grande obra literária. E essa obra literária tem mudado a vida de muitas pessoas, tem causado impacto positivo muito grande. Portanto, venha comigo rapidinho. Olha, Lucas foi um historiador criterioso, né? Um historiador criterioso, ele foi um médico talentoso, um profícuo escritor. E Lucas escreve a sua obra literária em meados lá dos anos 60, 61, 62. Ele escreveu antes do ano 70, né? Porque no ano 70 ocorreu a diáspora judaica, que foi um divisor de água na história do cristianismo. Portanto, Lucas escreveu no ano 60, 61, 62, mais ou menos. E ele escreve a sua carta aos gregos, né? Aos gregos, que Lucas não era judeu, Lucas era grego. O seu nome etimologicamente significa luminoso ou portador de luz. Luminoso ou portador de luz. E ele escreve aos gregos, né? Um povo de um nível de intelectualidade bem mais elevado, um povo sofisticado, né? E ele escreve a um cara chamado Teófilo, né? E a linguagem que Lucas usa é bem robuscada, né? Aquela linguagem bem robuscada. O seu estilo literário é muito bonito, muito conciso. E os gregos entendiam perfeitamente. Mas Lucas escreve a um cara chamado Teófilo, um grego chamado Teófilo. E ele chama Teófilo de excelentíssimo senhor Teófilo. Aí fica subentendido, não está explícito no texto, mas fica subentendido que Teófilo era um funcionário de alto escalão do governo romano pelo tratamento que ele recebe de Lucas. E Lucas diz a Teófilo que ele estava fazendo uma pesquisa meticulosa acerca de fatos. Então Lucas foi um pesquisador sistematizado. O cara trouxe escreve uma obra com riqueza de detalhes. Existem algumas teorias especulativas acerca de Teófilo. Algumas teorias dizem que Teófilo foi um patrício por causa do tratamento que ele recebeu de Lucas, né? Excelentíssimo. E todo patrício, ou alguns patrícios, eles eram escravocratas. Eles detinham escravos, eles eram donos de escravos. E Lucas era um servo. E esse Teófilo se converteu ao Cristo. Aí liberou o servo que era Lucas e patrocinou os estudos de Lucas, né? E Lucas tornou-se um grande, um talentoso médico também. E Lucas, para dar base científica e histórica ao Manifesto de Cristo e à sua obra literária, ele fez essa investigação. O historiador tem essa característica, né? De dar detalhes, de dar minúcias. E o campo de ação do historiador é a historiografia. A historiografia são fontes históricas. E Lucas se reportou a algumas ciências, como a epigrafia, né? Ciência antiga, né? Ele queria dar base epigráfica à sua obra e ao Manifesto de Cristo. Ele se reportou à paleografia, outra ciência antiga, né? Para dar base histórica e científica à sua obra, não deixar dúvida, não deixar o destinatário da sua carta com dúvida, que foi Teófilo. Que foi Teófilo. E você observa
que Lucas ele deixa claro a união hipostática de Cristo, né? A humanidade e a divindade, ou a natureza teantrópica de Cristo. Mas ele não foca na divindade, ele foca na humanidade de Jesus. Ele diz que o Filho do Homem, olha, Filho do Homem, ou seja, o verbo Logos que se encarnou, né? Deus que se fez homem, Deus que assumiu a forma humana. Ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso, buscar e salvar. Observa aí que ele fala aí da universalidade da salvação. A salvação não é universalista, ela é universal. Portanto, universalismo, não. Universalidade, sim. Aí ele diz que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele apresenta Cristo como o libertador dos oprimidos e dos pobres marginalizados, né? Verdade absoluta e acessível, o homem imaculado. Homem imaculado. E Lucas também ele foca nos elementos que formam o querigma. E o querigma, ou a mensagem querigmática, ela não é temporal, não é cultural, ela é transcultural, é transtemporal. Por quê? Porque ela é integrada por verdades que são universais. Primeiro, Lucas fala sobre o viver humano de Jesus. Ele foca na sua humanidade, o seu contato com o homem. Cristo, homem. Cristo, homem. Ele traz também relatos sobre o sacrifício expiatório e propiciatório de Cristo. A morte de Cristo. A ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus. Então esses elementos, eles são elementos que integram a mensagem querigmática. E esta mensagem, ela é transtemporal, é transcultural. Um grande arqueólogo e historiador, me parece que ele era escocês, né? Depois você faz uma pesquisa. O nome dele era William Hunsey, né? Parece que ele era escocês. William Hunsey era um grande cético, né? Um cara que tinha aversão à Bíblia, aversão ao Cristo. E William Hunsey, esse arqueólogo, historiador, talentoso, muito conhecido, ele fez uma leitura superficial do Evangelho de Lucas e achou que Lucas estava mentindo, que Lucas estava usando de mentira. De repente, o William Hunsey ele começa a fazer uma leitura criteriosa do Evangelho de Lucas. Esse cara foi impactado, ele ficou fascinado com a mensagem querigmática. Quando Lucas fala da morte de Cristo, de seu viver humano, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Este cara se converte ao Cristo devido à mensagem querigmática ter penetrado no mais profundo do seu ser. E William Hunsey, este cético, ateu, ele disse o seguinte: Lucas tinha razão. Eu estava enganado. Lucas tinha razão. Então William Hunsey, ele transformou esta negação de fé que ele professava em uma confissão de fé. Esse cara se converteu. Então quem converte o ser humano não é doutrina de homem, não é dogma, não é religião. Quem converte o homem é a mensagem querigmática, é a mensagem do Evangelho. Aí Lucas traz um relato sobre o filho pródigo, um relato sobre o contato de Cristo com aquele cobrador de imposto, com Zaqueu, a conversão de Zaqueu, um relato sobre o bom samaritano. Ele traz um relato também de Cristo ali na sinagoga, quando Cristo diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Pelo que me ungiu. Então é preciso que a gente se conscientize disso. Quem converte o coração humano, quem transforma a vida humana,
é a mensagem querigmática.